Então, hoje a gente traz um tema que fala conectando divindade e humanidade. Conectando o homem a Deus, o comum ao santo, o sagrado. Uma conectividade do sagrado, da obediência a Deus. Então, nós precisamos despertar para buscar a cada dia essa conexão com Deus. O homem sem Deus é nada. Nós somos poeira, nós somos pó, nós somos nem uma gota, né? Um átomo no universo. Mas quando nós nos conectamos com Deus, nós temos capacidades infinitas, né? De sermos seres melhores e ajudar a melhorar a outros também. Então, parece ser um assunto um tanto, às vezes, desagradável para uns, por como o mundo lida com a questão do dízimo. Então, há uma profundidade muito grande, espiritualmente, entre dízimo, divindade e humanidade. Quando a gente fala do dízimo, muitas vezes alguns levam para uma obrigação fria. Eu recebo os meus recursos, automaticamente eu separo, porque algo me incomoda, e louvado seja Deus que há um incômodo em você e em mim, de separar o que não nos pertence, mas é uma maneira um tanto fria, mecânica, né? Muitas vezes, alguns têm como um amuleto, o dízimo eu devolvo porque eu preciso das bênçãos de Deus, eu preciso da proteção de Deus, eu preciso cumprir com meus compromissos, e sendo dizimista e ofertando, certamente as bênçãos virão. Né? E também porque Graça foi lá e falou, porque a DMC falou, porque o pastor falou, porque a Bíblia falou, então eu preciso, eu tenho uma obrigação de ser doador, né? De ser dizimista. Pensando assim, será por que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em média 7,5% dos versos que existem na Bíblia, estão relacionados a esse tema dízimo, das dízimas, dessa 10ª parte que Deus solicita que devolvamos para Ele? Porque Jesus falou mais sobre dinheiro, finanças, recursos, doações, doadores, do que outros temas. Jesus era mercenário? Jesus era doidinho por dinheiro? Jesus era empreendedor querendo construir mansões? Jesus fez algum empreendimento aqui na terra? Financeiro? Não. Jesus andava bem vestido? Tinha uma carruagem cara? E por que ele falava tanto do dinheiro? Não é? Então, é para nós, nessa manhã, refletirmos e analisar que se Jesus falou, aconselhou, esclareceu sobre a questão financeira, sobre questão de dízimos e ofertas e tantas outras coisas mais, é porque deve ter uma importância muito grande. Concordam? Um americano, locutor, que costuma falar de aconselhar dentro da Bíblia sobre questões financeiras, ele disse assim, Larry Burke, ele diz assim, o dinheiro é um indicador externo do lado interno da condição espiritual. O dinheiro é um indicador externo, que eu externalizo, do lado interno da minha condição espiritual. Entenderam isso? O que a palavra de Deus diz? A boca diz, o coração está cheio. Então, e aí, Billy Graham, o famoso Billy Graham, um grande pastor, disse assim uma certa vez, o dinheiro é um índice exato do verdadeiro caráter de uma pessoa. O dinheiro é um índice, é um indicador também de como é o caráter de uma pessoa.
Se uma pessoa lida com dinheiro honestamente, ela é uma pessoa honesta. Se ela lida com dinheiro, com fraudulência, com treitas, com etc, etc, ela é uma pessoa desonesta. Ela é uma pessoa que tem desvio de conduta e desvio de mau caráter. Ele é um mau caráter, não é? Então, abre os seus ouvidos e ouça isso aqui que ele disse. Diga-me o que você pensa sobre o dinheiro e posso lhe dizer o que você pensa sobre Deus, pois essas duas coisas estão intimamente relacionadas. Diga-me como que você lida com dinheiro, diga-me como que você lida com seus recursos, que eu vou te dizer como é você como cristão, como um filho de Deus, como um servo do Senhor. E qual é a sua relação com Deus. A Bíblia está recheada de passagens que diz que o dízimo pertence a Deus. Lá não está dizendo em momento nenhum que o dízimo é meu ou teu. Não está dizendo. Lá diz que o dízimo pertence ao Senhor. Abra sua Bíblia em Levítico 27, 30, para a gente confirmar o que está sendo dito aqui. Levíticos, livro de Levítico, 27, 30. Oremos. Grande Deus, santo e bom Senhor, traga-nos, Senhor, discernimento nesta manhã para entender a tua palavra que encontra-se aberta. E que nós possamos pôr em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Também todas as dízimas ou os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santos são ao Senhor. O que é santo? Já entendemos que é separado. Kadosh, santo, separado, né? É algo que não está no plano humano, não está no plano terreno, não está nas minhas escolhas. É a escolha de Deus. É o que Deus quer. Então, quando nós, como santo, o dízimo não podia ser mexido. Por que que Deus separou os dízimos quando o povo adentrou a Canaã? Interessante. No Êxodo tinha dízimo? Hã? Na travessia o povo estava dizimando? Fala, gente. Não, só teve um momento que ele pediu para construir o santuário. O povo pegou os ouro, a prata, os bronzes, etc, etc, e trouxe. E chegou uma hora que nem precisou mais. Aquilo ali foi uma oferta que foi colocada para a construção do templo. Foi assim? Porque durante 40 anos, se eu não trabalhava, eu não tinha recurso. Se eu não tenho recurso, Deus não vai pedir o que você não tem. Claro assim. Então, quando o povo adentra Canaã, quando se divide a terra, ficou quem para cuidar dos rituais, dos cerimoniais, dos sacrifícios? Qual foi a tribo? De Levi. O povo de Levi trabalhava para a obra. Trabalhando para a obra, eles iam plantar, eles iam colher, eles iam apacentar ovelhas? Não. Olha que Deus sabe, tremendo, fantástico, estupendo Deus, né? Então, assim, agora tem um povo aqui que vai trabalhar na obra e vocês, as outras 11 tribos, trabalharão e trarão a dízima para os levitas também, mas por uma obediência a Deus. Deus estava determinando. Então, por ser algo santo, separado, sagrado, não era para as 11 tribos mexerem nesse dízimo. Era para sustentar aquele povo específico que Deus levantou, os sacerdotes, os levitas, que eram os cantores, né? Para resolver o templo, o tabernáculo, tudo, enfim. Qual é a parte disso aí que a gente não entende? Qual é a parte que eu e você não entende disso? Não está claro? Está, bem claro. Claro como uma água cristalina, não é assim? O dízimo era sagrado, inviolável. O dízimo era do Senhor e exclusivo dele. Não era para ser mexido, ainda que fosse para fins espirituais. Não era para ser mexido. E nem eu nem você pode mexer. Por quê? Porque Deus determinou assim. Você quer questionar com Deus? Você quer perguntar para Deus por que agora ele exige de você a 10ª parte de tudo que vem à tua mão? Quem é nós, como diz Jó, né?
como Deus falou para Jó, quem é tu? No meio do mundão aí, nesse universo, para vir me questionar. Se não se questiona outras coisas, a Deus vai questionar sobre o dízimo e oferta? E a oferta a gente pode falar em um outro momento, mas especificamente nós estamos falando da conectividade com Deus, da espiritualidade ao humano, ao homem, né? Então, era uma dimensão sagrada, não é um recurso comum para ser usado indiscriminadamente, como eu bem quero, como eu bem acho, como eu bem penso. Não é. Não tem isso na Bíblia, isso não é orientação divina, isso não é orientação dada por Deus. Né? É um juramento de uma aliança, porque aquele povo tinha atravessado todo o deserto, aquele povo tinha sido liberto, aquele povo tinha tido a manutenção por 40 anos, livramentos, proteção, tudo que você pensar para que ele chegasse até a Canaã, foi feito por Deus. Então, por uma bênção já alcançada, já recebida, e agora então, a terra bem cuidada, a terra bem plantada, a colheita 30-1, 50-1, o gado crescendo. Lembra do gado de Jacó? Não, de Jacó. Jacó que fugiu, né? Que Jacó, quando as ovelhas, as cabras estavam malhadas, qual que crescia mais? As malhadas. Depois o tio dele disse que não, que ela quer as malhadas e deixa as lisas para ele. Quem é que crescia as lisas? Então, Deus agindo o tempo todo, Deus abençoando, cuidando, guardando, protegendo. Então, Deus diz assim, agora, estou firmando uma aliança com vocês. Vocês precisam me devolver o que não lhes, dentro do plano que eu estou traçando aqui, não pertence a vocês. Uma parte de cada 10. Uma parte de cada 10. Aí eu digo, Jesus não precisou de dinheiro de ninguém, porque nem a uma parte Jesus usava. Mas ele deixou lá que aquilo não era nem meu, nem teu, nem daquele povo do hebreu naquele tempo. Né? E ainda Jesus diz mais, dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Onde é que inclui isso? Honestidade, fidelidade, bom caráter. Como que nós, como cristãos, devolvemos os dízimos e somos sonegadores? Você abrir um negócio e naquele negócio você não vai devolver o que é de César, do governo, né? Como não? Jesus já instruiu. Jesus já instruiu. O que é de César, o que é de César, o que é de Deus, é de Deus. Né? Então, isso é princípios e valores de honestidade, fidelidade e principalmente obediência. Dizimar é ser obediente a Deus. O dízimo é a parte que pertence a Deus e por isso deve ser devolvida exatamente como ele ordena. O dízimo, já falei, sustentava os levitas e tal. Já as ofertas, então, assim, é um pacto firmado entre você e Deus num plano espiritual. Eu posso falar porque hoje eu estou como tesoureira da igreja. Mas, às vezes, um irmão fala assim, olha, eu não estou podendo resolver o dízimo. Não me fale, não. Eu não vou dar conta da sua relação com Deus, uma relação espiritual entre você e Deus. Ah, mês passado não deu tempo de devolver, porque eu não estava em conquista, não sei o quê. Só coloca lá. Claro que no sistema criado para dízimos e ofertas, dentro da missão e tudo, tem os relatórios, tem não sei o que lá mais, etc, etc. Mas eu não vou ficar dando conta desse relatório, não é papel meu ficar estribuchando tua vida. Diante de Deus, na hora que eu pego lá, que abre o seu cartão, eu só confiro se é o que você colocou. Eu não vou ficar olhando se você doou muito, se você doou pouco. E mês passado faltou 10 centavos. E esse mês acrescentou 5 reais. Primeiro que eu não dou conta, eu não tenho tempo para isso e não é obrigação minha como tesoureira da igreja ficar escrafunchando a sua vida financeiramente. Não é, e não devo fazer isso. E você também não deve prestar conta para mim. O dízimo é algo tão importante, tão sagrado, que é a sua relação íntima sua com Deus. É uma intimidade sua com Deus.
Se você devolve no Serve-me, eu vou ir lá no aplicativo Serve-me. Ah, essa pessoa aqui está dizimando lá, essa não está. Você resolveu mandar pelo Pix? Mandou. Eu só verifico se está lá no canhotozinho, você devolve aqui na salva e fica tudo certo. Se você não é dizimista também, meu irmão, eu nem sei quem não é dizimista aqui. E não quero dar conta disso, porque não é eu com Deus que vai dar conta. E nenhum tesoureiro deve agir assim. Pastores também não. É uma obediência sua. E eu não tenho, nós, igreja, ministros, etc., não tem que dar conta disso. É você e Deus. Saiba que é uma obediência entre você e Deus. É algo sagrado, é algo íntimo, é algo particular. É aquela cruz, né? Na cruz, vertical, os 4 mandamentos, eu e Deus, e os outros, um próximo, né? Então, essa relação você e Deus, você é guardador do sábado, ok. Você lê a Bíblia? Não sei. Você ora? Não sei. Você é dizimista? Por ser tesoureira? Eu vejo lá, mas não é por aí. Entendeu? Então, os dízimos é algo, é uma relação Deus e homem. Oferta é a relação do homem. É uma questão sua. É o seu coração que vai dizer quanto você vai ofertar, quando você quer ofertar e quanto você quer ofertar. E como ofertar. É outra relação. Mas, como adorador, você precisa, deve doar. É a necessidade da igreja. Mas o dízimo não depende de você querer ou não. Não é uma questão de querer. Não é uma questão de escolha. E aqui, a senhora deixa bem claro. Deus reservou para si uma porção de todos os meios confiados ao homem e não pode ser impunemente retida. Há uma impunidade, há uma desonestidade de nossa parte quando nós retemos o dízimo. Está no livro Conselhos sobre Mordomia. Seguindo em frente, devolver o dízimo é um ato de adoração e uma resposta aos atos benevolentes de Deus. Dizimar um reconhecimento público da soberania e do senhorio divino. Além dos membros da igreja, é esperado que todos os líderes da igreja também sejam dizimistas. Toda a membresia, juntamente com a liderança da igreja, devem ser dizimistas. E não é apenas sobre o dinheiro, é sobre reconhecer a realeza de Deus, a consagração ao reino e a rejeição, a lealdade ao mundo. Se você não é leal a Deus, você está sendo leal a alguma coisa. Se não há lealdade em devolver o dízimo para Deus, onde é que os seus recursos estão indo parar? Nas coisas do mundo? Em eventos mundanos? Em compras exageradas? Está sendo assim? Então, você está sendo leal não a Deus, mas ao mundo. Tá bem claro aqui para nós. Minha lealdade pertence ao reino, por isso sou embaixador de Deus. Eu estou plantando para que outros alcancem também o que eu já alcancei, as bênçãos, o conhecimento de Deus, a futura eternidade. Então, ser dizimista é tudo isso. Para sermos dizimistas, precisamos estar muito contritos ao Senhor. Por quê? Levantou-se uma bandeira de que o dízimo não é sagrado, que o dízimo é uma escolha tua ou minha, e que eu posso fazer do dízimo o que bem me aprouver. Por exemplo, eu estou ajudando alguém pobre. Eu estou usando o dízimo para isso. É uma boa ação? É. A igreja está em construção, então eu tenho que tirar o dinheiro para construir a igreja. Eu tenho que pegar o meu dízimo e reter. E aqui ainda fala assim, olha, departamentos, cantores, líderes estão contaminando a igreja com essa ideia de que o dízimo pode ser usado não pela orientação divina. Quem usa o dízimo erroneamente deve a você? Hã? Deve a quem? A Deus. Ah, mas eu não vou ser mais dizimista porque o pastor parou um carro na porta.
Você dá conta da vida bancária dele? Você sabe quanto ele ganha? Não importa. É ele e Deus que vai dar conta. Agora, você usar de um subterfúgio para você não ser dizimista, isso não está correto. Você está sendo infiel diante de Deus. Você não está buscando conectividade com Deus. Então, fiquem de olho. Ah, mas eu vou pegar o dízimo e direcionar. Você direciona a oferta se você quiser. Pacto e dízimo você não direciona. Ah, mas eu sou do departamento infantil. E aí a linha está toda bagunçada. Agora, todo dízimo meu eu vou botar para essa linha, para essa linha. É isso que Deus te orienta? Não. Então, meus irmãos, a gente precisa estar muito alerta a isso. Porque isso é uma das artimanhas satânicas. Porque para que serve o dízimo, gente? Para abreviar a volta de Jesus a essa terra. Para levar as boas novas ao mundo, não é para isso? Não é esse fim? Então, se eu retenho o dízimo, eu estou fazendo a obra crescer? Se eu retenho o dízimo, eu estou abreviando a volta de Jesus? Se eu estou retendo o dízimo, eu estou permitindo que outros conheçam Jesus, como o rapaz aqui na Rússia, não sei em outros lugares, obreiros, missionários estão nesse mundo afora? Eu estou contribuindo para isso? Não. Então, eu estou sendo, no mínimo, infiel, não é? Então, o dízimo é sagrado porque ele vai trabalhar questões sagradas e espirituais. Não podemos, o plano original de Deus não é que nós venha reter o que não é nosso. A senhora Renata testemunha para a igreja diz: ninguém se sinta em liberdade de reter o dízimo, para empregá-lo segundo o seu juízo, o que eu penso, o que eu acho. Não devem servir-se dele para emergências. Olha só, nem para emergência, minha irmã Nalva. Caiu o teto, bora pegar o dízimo dessa semana e consertar o teto. Deus vai prover. Primeiro, olha, quando eu estava fazendo a escola sabatina hoje, foi dito, pela fé. É pela fé que nós não vamos mexer no dízimo do Senhor, porque Deus vai prover outro meio. Deus há de prover outro meio. Então, nem em questão de emergência, nem usá-lo segundo lhes pareça justo, mesmo que possa considerar como obra do Senhor. Ah, mas nós montamos ali um lugar e nós estamos levando comida para esse povo e vamos levar roupa, está frio, tá. Tá chovendo, tá. Tá precisando de sopa, tá. Tá precisando de... Vamos pegar aqui o dízimo, o meu dízimo. Ah, então, o irmão Tiago falou que vai fazer o campuri dos adolescentes. Me pediu uma quantia, eu não estou com ela aqui não, mas eu vou pegar aqui um tiquinho do dízimo e colocar. A obra é boa? A intenção é boa? Mas a ação está errada. Né? Está errado. Não é o plano original de Deus. Conselho sobre mordomia. A infidelidade nos dízimos e ofertas é registrada no livro do céu como roubo. A infidelidade nos dízimos e ofertas é registrada nos livros do céu como roubo a Deus. O que Malaquias diz para mim e para você? Roubará o Senhor nos dízimos e ofertas? As bênçãos do Senhor não estará sobre você. Em outras palavras, quem rouba quebra a confiança. Deus nos está convidando para reatar a conectividade íntima com Ele e saber que nós podemos nos jogar nos braços dele, nos lançar nos braços dele, com muito ou pouco. E a gente já falou isso, a gente sabe muito bem. Deus é tão tremendo, como eu disse, 40 anos Deus não exigiu, Deus não solicitou dízimo de ninguém na travessia do deserto. Se você tem pouco ou nada, não se preocupe. Ah, eu estou com a cabeça, eu já não estou nem dormindo, não estou dizimando. Se você não tem para dizimar. Né? Mas se você tem, é um salário mínimo? É meio salário? É uma diária? É 10 mil? É 5 mil? É 4 mil? É 2 mil? É dentro disso que Deus pede que você dizime. Na sua honestidade, bondade, bênção, entendendo quem nós somos, Deus faz tudo muito certo. Então você não tá entrando uma pessoa ali, entendeu? Então, leiam por favor junto comigo, Deuteronômio 8, 2. Deuteronômio 8, 2. Encontraram Deuteronômio 8, 2? Aqui Deuteronômio
vai nos falar da exortação da memória que o povo devia ter, dos benefícios, das benevolências, das bênçãos que Deus já tinha operado. Então, os israelitas estavam prestes a entrar em Canaã depois de 40 anos de peregrinação. Esse período foi marcado por desafios, moldando aquele povo à inteira dependência de Deus e para organizar aquela sociedade que agora estaria estabelecida, né? Estaria fixada em uma região. Aqui mostra a importância de lembrar. Então, aqui no capítulo 8, versículo 2, diz assim, a minha Bíblia diz recorda, mas é lembrar, né? Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Lembra que Deus foi te moldando, lembra que Deus foi te testando, lembra que Deus foi te fazendo conhecer tudo o que era necessário para agora vocês fixarem, né? Então, Moisés foi falando de vários lembra-te e não se esqueça. Ele diz assim, no versículo 2, né? Lembra-te de como Deus te conduziu pelo caminho. No versículo 11, não se esqueçam do Senhor e seus mandamentos e ordenanças. No versículo 14, não se esqueça que o Senhor os libertou da escravidão do Egito. No versículo 18, lembre-se que é o Senhor quem os capacita a produzir riquezas. Não se esqueçam, no versículo 19, não se esqueçam do Senhor e não sigam os outros deuses ou ídolos. Então, somos dizimistas, devemos ser dizimistas, não na projeção que o mundo prega. Vou fazer uma barganha com Deus, vou ser dizimista, que é a questão da prosperidade, porque eu dizimando, Deus me dá as bênçãos. Eu dizimando, Deus me dá uma casa. Eu dizimando, Deus me dá um carro. Eu dizimando, meu filho passa na faculdade. Eu dizimando, Deus vai me curar. Não é orientação bíblica. A orientação bíblica, já recebi as bênçãos de Deus, olhando para trás, e agora eu sou fiel a Ele. Pelas bênçãos já acontecidas. O mundo da prosperidade, a religião da prosperidade, prega o quê? Olhe para frente. Você dizima agora olhando para o que vai acontecer lá na frente. Não. Aqui está sendo orientado. Lembra-te que eu te conduzi, que eu te livrei, que eu sou quem trago a chuva no momento certo, que sou eu que preparo uma boa colheita, que sou eu que lhe dou o gado, que sou eu que lhe dou a saúde, que sou eu que lhe dou o trabalho, sou eu que lhe capacito, sou eu que lhe dou conhecimento, sou eu que te dou tudo. Então, por já ter dado, então agora você devolve por gratidão e não por barganha. Não é assim? Não é assim? Já caminhando para o fim, no livro de educação, a senhora Ellen White diz assim, aquele que dá ao homem a capacidade de adquirir riqueza, deu juntamente com este, dom para uma obrigação. De tudo que adquirires, ele exige determinada porção. O dízimo é do Senhor. Educação, página 138. E ainda diz, o fator determinante no ato de dar o dízimo não é gratidão ou generosidade, mas algo mais sério e significativo. É uma natureza sagrada. Não se apela para a gratidão ou generosidade. É uma questão de simples honestidade. É uma questão de caráter. O dízimo é do Senhor e Ele não ordena que Ele devolvamos aquilo que não é seu. Deus não está pedindo que não é dele. E Deus não está mandando você reter o que não é seu. Né? Como resultado a tudo isso, não devemos nos apegar a questões de que, se não devolvemos o dízimo, Deus não vai cuidar de nós. Ele continua cuidando. Mas há uma escuridão, há uma treva numa igreja ou sobre um membro que não devolve os dízimos de oferta. Que trevas são essas? A bênção de Deus não é... A mão de Deus não fica sobre uma pessoa que não é honesta. A mão de Deus não fica uma pessoa infiel. A mão de Deus não fica sobre uma pessoa de mau caráter. Ou fica? Deus comunga com o pecado?
Deus se associa a pecados, às coisas erradas, à desobediência? Não. Veja o que Malaquias 3,9 diz, para a gente ir concluindo e dizer que há uma maldição, sim, sobre o não dizimista. Quem está dizendo não é a boca de graça, não. É a palavra de Deus. E aqui a gente não está trazendo terror, não, de forma nenhuma. Então vou ter que dividir, então as bênçãos não vêm sobre mim. Ele já não está sobre você, viu, meu irmão? Você está enganado achando que as bênçãos estão sobre você. Quem não dizima e não oferta, as bênçãos não estão totalmente sobre você, não. 3,9. Diz assim, ó. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós e a nação toda. Vós e a nação toda. E aí ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar bênção sem medidas. Qual é a parte que nós não estamos entendendo aí? Há uma maldição sobre o não fiel? Há uma maldição sobre o não dizimista? Mas eu estou comendo, estou bebendo, estou pagando minhas coisas. Mais ou menos. Né? Então, se a gente pega o que não nos pertence e não quebra esse ciclo de maldição em nossas vidas, lembra que eu falei na vez passada que eu comia fiado? Não falei para vocês. Naquela época eu não estava dizimando, que não sobrava. Não sobrava. Eu inventei que não sobrava. Minha cabeça criou isso, que não sobrava. Eu comecei a reter na oferta, depois era um pouquinho do dízimo, que ainda fala assim. Aqui tem um momento que fala aqui. Você está pegando o que é sagrado e juntando com tudo que é comum? Você recebeu o dinheiro, deixa eu pagar o cartão, deixa eu pagar a compra, deixa eu pagar não sei o quê, deixa eu pagar a internet. Aí no meio da linha eu tiro para Deus. Premissa. A premissa é primeiro, é prioridade, é único. Então você tem que tirar aquilo ali que não lhe pertence, primeiro, e depois resolve sua vida. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizer assim, você já tomou dinheiro emprestado de você? Eu falei, essa eu não sabia. Ele falou, se eu guardo um dinheiro para um fim, lembra dos empreendimentos lá do livro, Embaixadores? Eu guardei um dinheiro para trocar o carro. Ou eu guardei um recurso para fazer uma viagem, ou para arrumar a minha casa. Se eu precisar numa emergência, eu vou lá e tiro R$500 daquele dinheiro. Se você tivesse tomado emprestado a Tiago, você não tinha que devolver para Tiago? Pois devolve para lá, nasceu. Você tomou emprestado você. Eu falei, moço, tu não existe. Mas eu achei interessante aquilo, realmente. Porque é um saco roto, de onde tira e não se põe, acaba, né? Isso que a mãe da gente diz. De onde tira e não se põe, acaba. Então, se você tem um propósito com aquele recurso, se você precisar dele, no mês seguinte, você bota ele lá no lugar. Se aperta, se espreme, mas põe. E isso é princípio de empreendimento, é controle financeiro. Isso é controle financeiro. E quando você pega o que é sagrado, o que é separado, mistura com tudo ali, dentro de uma salada, você está sendo fiel a Deus? Você está seguindo os princípios? Não está, não é? Então, nós precisamos entender que o que não é nosso e pronto. E devolvemos o dízimo, meus irmãos, mais uma vez, por obediência e por fidelidade a Deus e pela fé. E pela fé nós somos dizimistas e ofertantes, né? Olha o que diz aqui, meditação jovem autêntico de 2025, recente. A maioria das pessoas estão endividadas e passando sufoco, olha só, por comprarem o que não precisam, com dinheiro que não tem, para impressionar quem não importa, a fim de tentar ser quem não é. Então, na verdade, é uma utopia. Você compra o que você não tem necessidade, com dinheiro que você não tem, para fazer bonito, tirar foto, botar no Instagram uma roupa bonita que você não sabe nem quem vai ver, né? E, por fim, a fim de tentar ser quem nem você é. Eu não gosto de um salto alto, mas eu compro um Luiz XV, boto no pé só para fazer assim. Eu nem gosto de salto alto, né? Eu sou uma cristã, eu não uso joias. Para que eu vou gastar o dinheiro com um trem que não vai me edificar, que não vai, né? Mas, enfim, é isso.
Não esqueçam que você, ao dizimar, você está plantando para o reino celeste. Talvez eu esteja falando nessa manhã para alguém. Se Deus mandou que a gente falasse, é porque ele precisa ser ouvido. Ele tem uma advertência para nos dar. Então, de repente, alguém não está dentro desse plano original de Deus. Talvez você está dizimando relaxadamente. Talvez você não esteja dizimando. Talvez você esteja fazendo uso indevido desse recurso que não é seu nem meu. Talvez você nem nunca dizimou. Talvez o inimigo de nossas almas está colocando na nossa mente que não precisa dizimar, porque alguém está usando indevidamente isso, porque está enriquecendo a igreja, porque a sua igreja está com algumas coisas faltando, não tem um banco confortável por demais, e que você, Deus não vai te castigar. Não, de fato Deus não castiga, mas a mão dele é retirada. E quando a mão de Jesus é retirada, qual a mão que entra em ação? A do devorador, não é? A do devorador, dos gafanhotos. São eles que entram em ação. Então havia a colheita lá atrás. Havia o mel, havia o leite que emanava, o mel, o leite, as frutas boas e tudo. Mas a mão de Deus estava sobre aquele povo. Não sei qual é o mel que você precisa, não sei qual é a colheita que você precisa colher. Mas certo é que nós precisamos entender que nós precisamos aceitar o chamado de Deus de ter intimidade com Ele. E olha para mim, início de apostasia é deixar de ser dizimista e ofertante. É um dos pontos que prova que você não está querendo muita coisa com Deus. Infelizmente. Infelizmente. Então, não se engane. Há diversos benefícios e bênçãos exclusivas para você que tem obediência a Deus. Que reconhece que Deus não precisa dos seus valores, mas a obra precisa avançar. Você precisa ser grato a Deus por tudo que Ele já fez e faz na sua vida. Hoje, o Espírito Santo está incomodando a mim e a você para retornar ao plano original. Preciso ser dizimar e ofertar. Faça um plano com Deus. Faça um pacto com Deus. E o Espírito Santo vai lhe capacitar para você permitir que a obra do Senhor cresça nessa terra e que breve Ele possa voltar. Não por medo, não por temor, não pela frente, mas porque Ele já fez. Pelo amor que Ele derramou por você na cruz. Pelas bênçãos merecidas. Se você tem no seu coração essa vontade de ter pacto com Deus, de firmar seu compromisso com Ele, erga sua mão e vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, eterno e bom Pai. Que bom saber, ó Deus, que o Senhor é o dono do universo. Que bom saber, ó Deus, mais uma vez, e nos lembrar que o Senhor já fez tanto por nós. As bênçãos são imerecidas, são incalculáveis. Nós precisamos, ó Deus, nos firmar como mantenedores da tua causa aqui na terra. Sermos embaixadores teu aqui nesse mundo para que chegamos até o reino eterno celestial. Cuida de cada um de nós. Nos capacita. Põe a tua mão forte e poderosa sobre cada uma dessas famílias aqui representadas nessa manhã. Fortalece a tua igreja, Senhor, na fidelidade, no pacto, na obediência a ti. Que nós, Senhor, não mexamos, não tocamos, não violemos, Senhor, o dízimo que é sagrado, que é teu. Fica conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé em ti, leva-nos em paz para os nossos lares e mais tarde para essa programação que vai estar acontecendo ali na Igreja Central. Leva-nos sobre a tua proteção, que ali venha a mensagem também poderosa escalar em nosso coração. Por Jesus te rogamos e agradecemos. Amém.